Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui de novo para falar sobre um assunto interessante, é de interesse geral, e eu vou ser bem sutil nas palavras e vou tentar traçar um cenário genérico, né, do assunto. Então hoje nós vamos tratar de inquices e orixás, né? Algumas diferenças ou até semelhanças entre inquices e orixás. Eu começo aí a falar sobre, eu agradeço aí os likes, agradeço aí as perguntas que as pessoas têm me mandado, né? E para quem não me conhece, eu sou da Teta Ledanda, né? E venho aqui falar do Candomblé Angola Congo e religiões. A gente vai sempre estar falando e esclarecendo algumas coisas, tirando alguns paradigmas. E lógico, eu não sou o dono da verdade, mas a gente vai esclarecer algumas coisas no que diz respeito aí ao culto afro-brasileiro, né? E o Candomblé aqui no Brasil. E como eu disse, a gente vai falar de outras coisas interessantes, aquilo que vocês me propuserem, né? Também nós podemos falar, mas inicialmente agora o assunto de hoje é inquice e orixá, né? Qual que é a sua essência, né? Do inquice e do orixá. Lembrando a vocês que os estudos eles são muito diversificados com relação a esse assunto, né? Existem estudiosos que estudaram a essência dos povos iorubás e os povos bantus, que respectivamente é o que nós iremos falar aqui, de diversos focos, em diferentes períodos, né, foram tratados na história. Mas eu vou dar um esclarecimento que possa suprir aí a necessidade, principalmente, eu estou falando com você agora, principalmente aquele iniciante, né, aquela pessoa que está se iniciando e ela está ou nos cultos aí de origem iorubá ou ela está se iniciando aí dentro do culto ao inquice ou candomblé de Angola, né? E às vezes está iniciando numa coisa, pensando que é uma coisa, e de fato não sabe nem onde está se iniciando, né? E o que são inquice, né? Então vamos começar com os inquices, né? Os inquices todo mundo sabe que são divindades e energias, né? Divindades estas cultuadas pelo povo banto. O povo banto que caracteriza o território ali da África subsaariana, né? É um território imenso, né? E um continente imenso, e todos os povos ali, os ovibundos, os malenges, Zimbábue, Choque, todos eles são considerados bantos, né? O sufixo untu, ele se refere a gente, né? Pessoas, né? E eles eram povos pastoreiros, agricultores, né? Que viviam de uma agricultura de subsistência e tinham suas práticas religiosas e litúrgicas. Atravessando o Atlântico, né, chegam aqui no Brasil. E como eu disse no vídeo anterior, houve um encontro aí do negro com o índio, do negro banto, tá? É bom especificar isso aí, né? Não sou eu que quero, mas foram os bantos que chegaram aqui primeiro, né? E por isso o legado deixado por eles foram principalmente na nossa gramática e na língua portuguesa. Mas voltando, o inquice são divindades estas que nunca estiveram na terra, né? Pois eles são a própria energia, né? Eles são a própria natureza, eles são o mar, o tempo, o vento, a chuva, o sol, né? São energias caracterizadas, que personificadas na religião, no candomblé, aqui no Brasil, eles receberam aí alguns arquétipos, né? E personificações e características com relação às suas manifestações. No entanto, é diferente aqueles que acreditam que na sua mitologia eles estiveram na Terra e depois eles sublimaram e venham ser cultuados aí como deuses ou semideuses. O inquice é diferente, né? O inquice nunca esteve presente na Terra. E sim, ele é o próprio conjunto que forma a Terra, né? Nós temos Zambiapongo como nosso Deus, e Zambiapongo, assim, tudo que ele formou, oriundo daquilo que para a nossa subsistência, é o que necessitamos aí para ter uma boa lavoura, para que a gente possa nos alimentar, e tudo que é proveniente daquilo que você pode presenciar, o vento, e as coisas naturais
são de origem a folha, as ervas, ele é o próprio inquice. São oriundos do povo banto. São cultuados aqui no Brasil, no Candomblé, Angola, Congo. Muitos inquices foram deixados para trás. Muitos inquices foram deixados para trás. E os inquices que nós conhecemos e mais cultuados são Mobulusema, Kaviungo, ou Insumbo, né? Oximucumbi, né? O Incoce, e por aí vai. A gente ainda vai estar falando sobre os inquices e quais são os inquices cultuados, né? Pela grande maioria aqui no Brasil. Alguns inquices, eles são cultuados e personificados nos arquétipos aí de seus iniciados, ou seja, são manifestados, né? A energia manifestada, né? Outros, eles são apenas cultuados, né? Um exemplo, aí já é para um pessoal que está mais dentro, já é o iniciado, né? O Inquice Nikonde, né? Luenge, né? São mais cultuados, né? Não estão personificados na sua iniciação e manifestados, e nem tem arquétipos aqui. Bom, sobre Inquice eu quero que isso fique bem claro, que eles não estiveram na Terra, eles são a própria natureza, são energias personificadas na própria natureza. Aqui no Brasil eles se tornaram arquétipos, foram iniciados para esses inquices. Essa energia personifica no Nidumbi ou no neófito, e assim ele se inicia com os preceitos aqui dentro da nossa religião e acaba manifestando essa energia, né? Então esse é um ponto crucial, e é o mínimo que a gente tem que saber com relação a Inquice ou Muquiche, né? Por outro lado, o orixá, lembrando que Ori, né, se refere à cabeça, né? Eu não vou entrar no aspecto de Ori Aperê ou de Ori na sua essência, eu vou falar do Ori, cabeça, Ixá, guardião. Então esse sim, eles de acordo com seus itãs, as suas mitologias, eles estiveram aqui, eles se sublimaram e são cultuados na sua ancestralidade, pelos seus ancestrais e pelos contemporâneos, como aqueles que estiveram na guerra, aqueles que estiveram no contexto geral envolvidos com a natureza, fazendo parte da natureza em determinado local, em determinada energia, seja na mata, seja nas águas, seja na cachoeira, seja nos morros, etc., seja nas grandes campinas. Cada um ali tomava conta, vamos dizer assim, tomava conta desse tipo de energia ou desse tipo de local, né? E eles foram personificados com essas características, assim como Ogum do ferro, Xangô da justiça, ou do raio, né? E aí não vamos entrar nas diferenças, né? Se o Xangô é o Airá, ou se Xangô é Airá, ou se Airá é uma coisa, Xangô é outra, isso não nos interessa nesse momento, e sim a essência do povo Yorubá, né? Do povo Yorubá que descendem aí os orixás, que ao virem para cá para o Brasil, no contexto do Candomblé, foram também personificados e assim iniciados para aquele orixá que caracteriza e que atuava em algum elemento da natureza ou que irradia no ori daquele iniciado. E assim, dentro dos preceitos dessa cultura do Yorubá, esses orixás, eles reinam, né? E formam o seu panteão afro-brasileiro aqui no Brasil. Então as características do Inquice Orixá basicamente é essa, né? Uns estiveram sobre a terra, né? Foram personificados e hoje cultuados aí na contemporaneidade. Outros, assim o Inquice no caso, ele não esteve aqui. Só é a própria energia. Quando eu falo do vento, quando eu falo da chuva, o Inquice é a própria chuva, é o próprio vento. Então por isso que há de ter muita cautela, por exemplo, quando a gente observa em alguns cultos, né, e particularmente no culto Angola-Congo, quando nós cantamos aí, né, algumas uelas ou alguns muimbos com relação a Inquice e Orixá, ambos misturados, né? E cautelas também nas ferramentas, né, que colocam aí na mão dos inquices, né, apetrechos como os adês, né, que são aí da cultura iorubá, né, mesmo porque se nós somos a essência, nós não somos e nunca estivemos, não somos a personificação, né, tratando-se do culto, então nós não temos essas características básicas de ferramentas, né, adereços,
que os iorubás, né, eles usam para caracterizar aí os seus orixás. Então, quando eu vejo às vezes um gongombira, né, com o ofá na mão, né, com um pé de dança, idêntico ao povo iorubá, né, idêntico aos orixás, idêntico às manifestações aí de Queto, nos candomblés de Queto, isso me preocupa, né? Me preocupa porque a gente antecede a tudo isso, né? O inquice, ele tem sua característica fundamental e a gente antecede a tudo isso aí. A gente não pode achar que a gente tem que tomar algo de um e emprestar algo do outro e que está tudo certo. Como eu sempre digo, eu não sou o dono da verdade, mas eu acredito que, também acredito que a pureza não vai existir, porque já a essência do Brasil não é pureza, né? É uma heterogeneidade muito grande, até dentro da religião. No entanto, a gente pode sim classificar e dividir algumas coisas e tentar extrair o máximo de essência de uma coisa e da outra, né? E essas particularidades, elas não podem ser semelhantes, né? A gente não pode caracterizar Inkosse e dizer que é Ogum, né? Isso é um ledo engano, isso talvez seja uma falta de aprimoramento, de estudo, né? De um pouquinho mais de conhecimento. Eu me recordo que tenho visto alguns vídeos aí pelo YouTube e as pessoas, elas colocam uma saída de Muzenza, né? Elas colocam alguma coisa relacionada a alguma obrigação ou alguma festa e, por exemplo, colocam assim... Kizomba de Inkosse e colocam do lado Ogum, ou seja, quem não sabe quem é Inkosse acredita que é um Ogum de uma forma diferente ou de um culto aí chamado Angola. Kizomba de Bamburucema, de Umvula, e coloca-se do lado Inhansã, né? Ou seja, se todo ritual, e se vai sair dali um inquice, se vai manifestar um inquice com toda a sua propriedade, por que a necessidade de colocar o nome do inquice atrelando ele ao nome do orixá? Eu digo a vocês o seguinte, quando eu converso com pessoas de outro culto e eu quero me referir a alguma coisa dentro da minha liturgia, do meu culto e dos meus inquices, eu falo o nome dos meus inquices, né? Se ele não sabe ou ela não sabe, se é mais velho ou se é mais novo, se não sabe, que vá pesquisar. Porque todo mundo sabe quem é Xangô, Oxóssi, Iemanjá, todo mundo sabe que um tem um Itã e o outro tem outro Itã, que é da guerra, da justiça, todo mundo sabe isso daí. Agora muita gente não sabe, quando a gente começa a tratar da nossa religiosidade um pouco mais na essência e na nossa particularidade, né? Quando a gente conversa com as pessoas e fala assim, não, porque Dandalunda dentro da nossa nação, porque Catendê, porque Insumbo. Eu noto às vezes que já tive experiências que ficaram olhando assim no sentido de quem são esses aí? Quem são? Então eu digo a vocês o seguinte, a gente não precisa ficar sincretizando o Yorubá com o Banto, né? A gente não precisa assemelhar uma coisa a outra. Eu estou aqui particularmente e o propósito é fazer com que isso não aconteça. Fazer com que aqueles que não conhecem ou aqueles que são adeptos de outras nações e a nossa nação irmã aí, o Queto, o Jeje, os povos aqui, eles saibam realmente quem é o Deus de quem fala a língua de quem. Assim como o povo Jeje fala o Egbeefon, né, que tem lá suas famílias, né, que vieram da Omé e formaram os Voduns aqui, eles têm um dialeto próprio. Algumas coisas foram emprestadas aí, cultuadas dentro do Queto, né? E por isso que eu falo que a pureza é uma coisa um pouco difícil, mas a gente tenta ao máximo identificar aí cada nação pela sua particularidade, principalmente linguística, né? Que é isso que difere um do outro, porque falar que Orixá Ogum é a mesma coisa que o Inquice Inkosse, falar que Insumbo é o Baluaê e o Mulu, falar que é da peste, é da morte, e o outro também é da morte, etc, etc. Isso não favorece nenhuma religião e nem outra, não favorece nenhuma nação e nem a outra nação, né? É interessante que ambos podem ter algumas semelhanças essas que
nós vamos estar conversando, porque foi na conjectura, na formação do candomblé aqui no Brasil, né? Essa heterogeneidade, ela surge aqui, nós vamos falar da formação do candomblé aqui, né? Dos povos, quando eles se reúnem e formam os candomblés, quando a escravidão aí já começa a deixar de existir, né? Até não totalmente, mas alguns representantes aí de nações, né, de reinos que estavam aqui por último no Brasil, começam aí a se reunir, né? Tem uma figura muito importante chamada Nanhagotimé, né, do Daomé Ludovina Pessoa, e são pessoas que foram responsáveis por trazer os seus povos, aqueles que eram da mesma etnia e aqueles misturados que não eram da mesma etnia, e começar ali, né, a classificação e o desenvolvimento do culto. E daí sim, em algum tempo, já dando nome ao culto, né? Aqui vai ser o tambor de mina, aqui é o jeje, em determinada região aqui vai ser batuque, e quem são, e daí cada um ali deu a sua origem e deu a sua contribuição dentro da sua ancestralidade daquele povo que veio e pelo qual essa pessoa pertencia, né? Se ela já não era mais ali escravo naquele momento, ou já eram quase na sua totalidade ali libertos, mas necessitando ali de congregar e cultuar ali os seus deuses das suas respectivas etnias enquanto em África. Então, a missão nossa é fazer com que isso seja cada vez mais classificado na sua individualidade, né? E se ele é classificado na sua individualidade, a gente não pode misturar, aproveitar que já a coisa começa misturada e a gente começar a misturar mais, porque como é que fica hoje, como fica o iniciado, né? Eu vou me iniciar, eu frequento um terreiro, um zó, né, que de Angola, Congo, e eu estou me iniciando nesse terreiro e lá está escrito que é com Angola, e as pessoas falam que é Angola, mas de repente se canta mais para orixá ali dentro, em nome de orixá, e se volva orixá, e depois você conversa com a pessoa de um determinado tempo, esse iniciado, a língua dele é falando totalmente, não, eu sou filho de Iemanjá com Ogum, e até falando de que é Ogunté, daí você é uma pessoa que você está dentro do culto, tem essa percepção dessa diferença linear aí das coisas, você vai falar, mas como? Não se fala de Inquice? Não se fala de Inquice? Eu estou falando hoje, viu, pessoal? Estou falando agora, nesse momento, porque a gente vai conversar também de outrora, porque os meus mais antigos, os meus mais velhos, também vinham com essa carga nagotizada dentro do nosso culto. Mas hoje já não há propósito, isso não tem propósito de existir. Hoje nós temos a tecnologia, nós temos a informação que é muito fácil. Na minha época, se você não procurasse livros aí, procurasse Ruth Landers, Edson Carneiro, Edson Orfanac, né, e outros aí que falavam algo sobre cultura afro-brasileira, era difícil de se aprender alguma coisa além da oralidade, aquilo que é traçada no nosso conhecimento pelos nossos mais velhos. E a gente vai conversar nesse quesito porque os nossos mais velhos, eles tratavam o candomblé de uma forma geral, né? A sua essência sim, dentro do Angola, mas na sua forma geral, tratando assim o nome Nagô e utilizando termos Nagô dentro da nossa religião. Isso tem um propósito, né? Não há que se falar que estava errado, porque era assim que se formou, né? Mas hoje isso não tem mais razão de ser, né? Hoje nós aí que viemos de uma geração de santo de 30 anos para cá, nós temos a obrigação, se os mais velhos que eu estão aí nessa luta, nesse combate, tentando resgatar a etnia e as características de um povo particular que é da nossa nação, o meu propósito não pode ser outro, né? E esclarecer aquele que entrou ontem para ele saber onde ele está pisando. Será que eu estou pisando no candomblé de Angola? E o quanto que é de Angola, né? O quanto que se trata de Inquice, o quanto que se trata de Inquice aqui, no falar, né? Ou se é Angola, mas na realidade está mais nagotizado do que qualquer coisa, né? E daí quem é você no meio do santo, do povo do santo, né? Se você fala uma linguagem que o Nagô fala, ou que o povo de nação quieto fala, então subentende que você é muito mais quieto até do que a própria nação, aqueles que próprio cultuam a própria nação. Então é interessante que a gente, quando conversa com as pessoas, né, iniciados, pessoas novas no candomblé, e que nos falam que estão seguindo uma casa de Angola ou estão seguindo uma casa de Queto, né?
E quando a gente abre os olhos para esse mundo, né, para esse mundo das informações e das pesquisas e dos mais velhos que estão se inteirando, né, e estão ratificando esse tipo de postura, é interessante que a gente veja que existe algumas distorções, né, alguns nomes e algumas posturas que não são características de determinada nação. Alguns comportamentos e folhas e posturas que não são característicos de determinada nação. Ah, mas aí você não fala, meu pai, todo mundo, cada um mexe sua panela que tem a sua colher, não é isso aí que fala, uma coisa parecida? Cada um mexe a sua panela, tem a sua colher e etc. Olha, eu acredito muito nisso, né? Cada casa tem sua essência, minha casa, quem mexe sou eu. Mas vamos classificar uma coisa, eu não estou falando aqui de fundamento. Não me interessa aqui o fundamento, né? Eu não sei se dentro do baquice, né, arreado uma decisa, eu não sei como esse povo está catulando e está raspando, eu não sei como se tá tratando Gudia Mutuê, Kibane Mutuê, isso a mim não interessa. Eu estou preocupado, sabe com o quê? Com o externo, com o caractere, com como se está, qual é a identidade. Minha preocupação é a identidade. Né? Eu não quero saber o fundamento de ninguém, você mexe da sua casa do jeito que você quiser. Mas por favor, se você levanta uma bandeira, eu sou de Queto, daí você vai na casa de Queto, tem mais fundamento Jeje do que o próprio Queto. E gente falando até Efon do que Yorubá dentro das casas. Né? Usando até umas contas diferentes, né? Tendo alguns assentamentos aí que não se cultua mais hoje, né? Mas nego quer reinventar algumas coisas, atrela o culto a Ifá, não, eu dou o culto a Ifá, o culto a Ifá e já está dentro da religião, não, o culto a Ifá não tem nada a ver com nação nenhuma, é uma coisa à parte, né? E gente está ganhando muito dinheiro com relação ao negócio de Ifá, viu? Só para ganhar cargo e na realidade, ó, e o esperto é o nigeriano que está iniciando o povo aí e ganhando dinheiro, né? E daí vem para o Brasil achando que tem cargo aqui, ou é iniciado aqui mesmo no Brasil, né? E acha que tem alguma moral. Vamos abrir o olho, gente. Vamos com humildade, vamos abrir o olho. Entendeu? Isso não é candomblé. Isso é uma outra coisa à parte. E da situação que vive em África, entendeu? Ali estão se fazendo tudo para ganhar alguma coisa. E se você quer se iniciar alguma coisa, se inicie. Eu quero saber se a sua essência, se você consegue enxergar alguma coisa, né? Se eu pegar 4 caroços de dendê aqui, eu consigo saber algumas coisas. Se você tiver no seu oráculo de Peleifá, será que você consegue saber o que eu faço aqui com 4 caroços de dendê? Isso é a essência de cada um, né? Você não, aquilo que você não dá, entendeu? Você não pode perpetuar. Aquilo que você não tem como seu, você não pode oferecer a ninguém. Entendeu? Então tem certas essências e certos caminhos que são nossos, próprios, de cada um, né? Não adianta a gente querer inventar moda. Mas só para não sair muito do contexto, como eu disse a vocês, eu não tenho preocupação com o fundamento de ninguém, não é da minha conta, né? A minha preocupação é exatamente isso, né? Você está frequentando o quê? Ah, eu estou frequentando Angola. Fala-se do que lá? Fala-se de inquice. Como é que chama uma caneca lá? Estão te ensinando? O que eles usam lá para chamar lá, para se manifestar? Qual é os instrumentos que usa lá? Usa guidavi ou eles batem com a mão mesmo, né? São essas coisas que me preocupam, né? Um pouquinho aí de clareza, não é nem de pureza, é de clareza, né? E responsabilidade do tateto, né? Ou do Tata, do Babalorixá, do Ogã, que são pessoas responsáveis por fazer o candomblé, além de seus adeptos, né? E depois eu vou falar para vocês que a culpa de muita coisa que está acontecendo aí é de uma figura chamada Ogã de um lado e Tata Cambando do outro. Ou nem é Tata, né? Às vezes é Quixicarangombe, é só o tocador, né? Mas que não é todo tocador, viu, gente? Que está tocando um engoma ali, que é um Tata, tá? Para ser um Tata... depende de mim para ser um Tata. Eu que vou confirmar, eu que vou fazer. Esse povo que não dá santo não faz santo. Ogã não dá santo. Ogã não faz santo. Tata cambando não dá santo. Então não faz santo. Entendeu? E alguns aí se consideram pai de santo. Ogã considerando pai de santo. Alguns Tata cambando aí se considerando pai de santo. Quem manda no meu terreiro sou eu. O candomblé é hierarquizado. Cada um no seu quadrado. Só existe
o povo do santo só existe, tirando aí o pai de santo, Eked, Ajoié, Macota, esse povo só existe porque o responsável, quem fez esse povo, ou quem suspende, ou quem confirma, é aquele que dá santo, e aquele que, iniciado nos caminhos do oráculo, se torna sacerdote do culto. Então existe uma autoridade só, entendeu? Dentro de um barracão, seja ele qual for. E principalmente, na minha casa, principalmente é assim, quem manda sou eu, entendeu? Até aprendi a tocar o engoma, né, com os meus mais velhos, lá atrás, porque eu dou os primeiros caminhos aí. Quando não tem aptidão nenhuma aí a percussão, né, eu dou os primeiros toques, aí um barravento, um congo, a gente toca alguma coisa para que daí deslanche, vá aprender e vá melhorando, que depende muito da força de vontade, e vá aprendendo por si só. Mas saiba que só vai falar alguma coisa a hora que eu fechar os olhos aqui dentro do meu barracão, ou seja, que eu tiver manifestado. Aí com certeza meus olhos serão aqueles que têm cargo dentro dessa casa. Caso contrário, entendeu? Quem manda aqui sou eu. Entendeu? Essa é a realidade. Então nós vamos conversar mais isso daí, né? Qual que é a função dentro desse contexto da identidade das religiões, da identidade característica, né? Da língua, do que se canta, né? Nós vamos falar que tem um povo aí que é culpado disso daí, né? Eu tive problemas aqui dentro da minha casa e o povo me chama de Pembelê. Ô meu velho, o senhor é de Pembelê, né? Eu sou de Pembelê, Raueto, Zâmbia com a Teça. Porque na minha casa você não vai começar cantando Angola e de repente acaba o seu repertório, você começa a mandar alguma coisa de Queto ou misturar o Queto com Angola. Aqui não, filho, aqui eu dou baixa para muito, ó, dá licença e não dá, entendeu? Então, e aí eu vejo que o povo que não sabe o que é ainda, que não está nem confirmado como Ogã e não tá nem aí confirmado o suspenso como Tata de alguma coisa, de Ngoma, começa a misturar o dialeto, linguagem, não sabe que casa seguir, ou se segue uma casa, tenta a sorte e vai tocar na Angola, que é minha casa aqui, e daí toma uma baixa minha, porque certas coisas eu não admito. E aquele também que sai daqui do Angola e vai querer zoelar na casa de outras nações aí, vai falar bobagem lá. E esse povo vai trazendo resquício, vai trazendo coisa que aprende ali, e vai botando dentro do barracão que é da sua origem, que ele foi suspenso e confirmado. Daí ele vai botando isso aí dentro do seu barracão. E aí sim, fere meus mais velhos e meus mais novos. E aí sim que a gente tem que policiar, né? Esse negócio de que Ogã e Tata aí, não Tata cambando aí, parece que não tem nação, parece que não tem pai, não tem mãe, toca em qualquer lugar, toca em qualquer casa. Isso aí tem que tomar cuidado, porque se não promiscuir a casa matriz, da onde ele saiu, e se respeitar, não tem problema algum, né? Quem gosta de percussão adora, quer tocar em tudo quanto é lugar, quer se aperfeiçoar, a gente tem esse entendimento. Agora, quando começa a promiscuir a casa de santo, da nação que lhe pertence, de onde ele foi suspenso, confirmado, entendeu? Aí já é um grande problema. E a gente sabe que tem muito sacerdote aí que não tem uma voz ativa, né? Ou porque às vezes já está muito antigo, ou porque já tá, o negócio já se promiscuiu de tal forma que canta aí só, canta qualquer coisa, o importante é o santo dançar. O importante é ele dançar, fala qualquer coisa aí, ó. Falar qualquer coisa não. Ele fala qualquer coisa não, porque fala qualquer coisa, entendeu? Você está chamando o sagrado de burro, de ignorante, né? Então isso aí é só para dizer a vocês que é o seguinte, para mim pouco importa qual o fundamento que você está fazendo, desde que não faça na minha casa. Entendeu? Para mim o que importa é o seguinte, qual é a sua bandeira? Ah, eu levanto a bandeira de Congo Angola. Parabéns. Pelo menos, você fala a língua banto no sentido daquilo que a gente usa mais no culto. Você louva Inquice ou louva Orixá ou louva Vodum? O que a gente tem que fazer é só isso. A minha preocupação é só isso, para que a gente aí viva em paz e harmonia. E podemos viver sim, junto e misturado, porque o candomblé é o candomblé, entendeu? O importante é a paz e a harmonia, né? É interessante que vivamos bem, mas nos respeitemos com relação ao... Se eu respeito o meu culto, eu respeito o seu. Se você respeita o seu, eu respeito o meu. E das nações são a mesma coisa. Para mim não tem nação melhor que ninguém não. E aquela que se diz a mais pura, entendeu? Com certeza está fazendo uma África aqui no Brasil que não existe. Fazendo uma África aqui no Brasil que não existe.
Então cuidado também com esse radicalismo nesse negócio de pureza, entendeu? Mas a gente vai estar falando a respeito disso também. Mas hoje aqui foi só para dar uma diferença, então, recapitulando, Inquice e Orixá. E um grande abraço a vocês, Zambiaquateça.